Eu já não lembro mais como é que era. Mas Voltei. assim, Voltei, a gente tá meninas. discutindo Podem continuar. no exemplo da semana passada. Boa. Só botei pra iniciar a Estavam gravação dúvidas. aqui, que, né, da Aham. gravação do nosso encontro hoje, do item sobre a continuação da herança, né? Temos aí no item 19. Mas o que, que vocês estavam vendo do item 18 lá que a gente viu? É que Vocês... não tinha ficado para mim tão claro por que, que o antigo não funcionava, o exemplo antigo não funcionava e o novo funcionava, né? E aí eu Hum, estava comentando com a Glaze e no antigo ele pegava, implementava a hash set, só que ele fazia um override no método add da hash set. E nesse override ele trocava o método add, ele põe um contador lá dentro. Aí, quando ele mudou a implementação e fez o que ele fez mesmo? Instanciou a composição, que ele implementava o hash set, fazia aquele wrap, né? Que ele falou. aham. Ele não sobrescreveu o método da hash set. Então, quando ele chamava o add da hash set, não tinha contador nenhum. Então, assim, não dava problema desse contador. Ah, sim, que a E gente testou a quantidade, né, pra ver se não ia se perder. isso. Uhum. Então, tinha funcionado, mas eu não tinha entendido muito bem por que que funcionava Porque na nossa cabeça nesse. ia dar errado os contador, né? Ali a É gente porque tinha feito o parecia teste. igual, É. parecia que era a mesma implementação, mas ele pôs uma classe a mais, onde ele encapsulou lá os métodos aí do hash set, e ele não sobrescreveu o método add, né? Ele estava usando o add da hash set. Uhum. E aí o contador não, assim, ficava por fora, né? E aí eu implementei a classe onde dá errado, né, para ver funcionando, E e aí? tem as classes onde dá certo. Tu quer mostrar aí, Cris? Ah, Ah, posso mostrar. mostra aí pra nós, eu vou parar de transmitir aí, já vamos. Eu quero ver isso aí, eu entendi, eu até abri o código que era Aham. do exemplo, né? Aham. Mas é bom ver o Era só para código. entender melhor. Sim, ótimo, perfeito. Tela cheia. Nossa, como é que compartilha isso? Ah, aqui. Compartilhar. Vocês estão vendo aí? Eu tô. Então, eu criei essa instrumented set wrong. Então aqui ele estendia a hash set, né? E ele fez um override no método add. Então ele trocou o método aqui da hash set Por e incluiu esse. um contador. É. Isso. E Mas aí ele quando tá ele vai chamando um fazer. super. O que quer dizer? Mas ele tá chamando sempre esse É, aí para adicionar o contador e contar. Mas ele chama o add da superclasse que é a hash set é, ainda. isso, isso. Só que Uhum. aí quando ele vai fazer o add all, ele usa. Ele tá usando os da super Da também, super né? também. Mas Só que ele porque pega o lembra que ele. size, ele conta ali add count. Ele tá contando um pouco diferente ali o contador. Isso que tá diferente, porque ele tá pegando o tamanho do. Ah, não, ele tá pegando o tamanho da lista e setando ali. Beleza. Somando. Então, mas o problema que ele falou é que quando chamava o add all, ele fazia o add por trás. Ah, então E, esse aqui chama aquele ali. Beleza. e aí quando ele faz esse add all, ele está chamando esse add aqui, que tem o contador e vai incrementar. Ele está incrementando aqui e aqui Uhum. nesse add. E aí duplicava Não, os mas é aí que valores. tá. O Ed que ele chama, eu acho que eu entendi talvez não deu errado, porque o Ed lá da Super
que tá chamando lá dentro, não sei se dá pra entrar. Ele tá chamando o Ed da Super que não tem o contador lá dentro. Né? O erro Então, estaria nos contadores. Mas ele mas o que ele, chama da Super, é. E mas o que ele adiciona diz é que normal. quando ele faz o Ed All, ele diz que tá chamando o Ed. É, Mas eu aí na teria que super passar pro classe computador. ela é o adicionar normal, é o procedimento do algoritmo É, normal. O lance seria o contador errado, né? Que a gente peraí, suspeitou só se a gente que, executar. que ia estar errado. Só se a gente executar aqui para ver se ele cai nesse Ed aqui. Eu Aí, acho que não, porque ele vai chamar o da super, não esse, que é o do hash 7, né? e- Aí, então, mas dá errado esse exemplo. Esse exemplo aqui hum, fica errado. pode ser. Ainda estamos com a pulga atrás da orelha, hein? Eu ainda tô com essa composição aí. Acho que o exemplo, do jeito que você falou, parece que eu tinha entendido, mas agora eu não sei. É, Essa então, composição, ela agora não me é claro que ela é segura. Mas é um bom demonstração da complexidade que fica fazendo herança, porque tu não chama só uma Sim. vez e fica meio recursivo, né, o negócio. É, Nesse caso, porque tu chama um que chama outro da super, que chama outro método da super. ó, incluiu dois. Aí ele vai fazer aqui uma coleção de products call. Que já tem Tem mais dois. dois. É. E E aí aí eu vou adicionar essa coleção. Aí vai fazer o add all. ele já tinha Caiu dois, no. né? Ele já tinha dois e adicionou mais É. dois. Tá vendo que ele caiu aqui no add? Uhum. E tem o contador? Tá. Então, quando ele tá fazendo esse super add all, ele tá chamando esse add aqui nosso interno. Não é do hash 7. É? Ah, então eu tava enganada. Eu achei que era exatamente o contrário. Mas Então, beleza. vamos ver Aí aqui. ele tem que marcar, teria que 4. Uhum. Mas deu certo. Mas deu Na, certo. na conta. Ai, gente. Não, deu O que certo. que Era pra ele dar errado. deveria fazer? Eu acho que a gente tá imaginando, porém pode ser que ele seja mais inteligente, né? E não contabilize Ah, errado. Mas é porque o adicionar tá certo, né? Aí se tu for lá, é. o que tá adicionando os objetos tá certo. O que estaria errado seria o Aham. contador. Mas daí se tu entrar ali no count, como é que ele tá? Isso aí, entra Ah, aí. Ele só peraí. tá pegando a variável, né? Do contador ali e Ah, não, retornando. é o count que fica errado. Ó, o count tá com 6, mas na verdade aqui dentro tem 4 itens. Então, é isso que eu tava querendo dizer. É, É tá errado, tá o errado. contador que vai se perder. É, porque ele no add all passou. Quando chamou o add all aqui, ele caiu nesse add aqui. Pois é, e aí? E Pegasse não foi um no erro. add da headset. Uhum. Faz sentido. Agora tá certo de novo. Ai, tá ficando preocupada já. Ai, gente, E que aí, como é que loucura. resolve esse problema? Então, aí era. Aqui são as outras três classes do exemplo que ele encapsulou aqui, né? Ó. Aliás, ele fez o extends. Não, peraí, não é isso não. É esse aqui. Ah, não, é essa aqui, ó. Essa aqui é aquele wrapper que ele falou, né? Implementava 7 e que aí eu tinha que declarar um objeto aqui dentro. E eu não faço override no método add. Eu, tipo, implemento os métodos aqui e só chamo a implementação da interface aqui. Aham. Daí não, Porque ele ele não tá tem. recursivo, ele não tá chamando, né, um método da super. Ele chama daí mesmo.
e para aí, né? É. No outro lá Então, é diferente. aqui não usa super porque... Mas ele tá implementando, pela né, isso. interface. É implements, né? Só que não deu o override. Ele tá, na verdade... Isso. É que o override deveria ter, né? Substituir. Deveria ter, né, um override aí. Porque tu tá implementando, aí tu vai... Quando chamar isso aí, tu vai chamar da tua classe. Então, Não. ele pode ter o override, mas lá no livro tava sem. Aí eu tirei. Mas quando eu pus aqui no IntelliJ, né, ele tinha colocado override para todo mundo aqui. Como no livro tava sem, eu falei, vou deixar sem. Eu acho que é isso que quer dizer o tópico de hoje, inclusive. Tem a ver porque, imagina tu tá implementando pra implementar o método da interface, certo? E aí tu vai dar vai sobrescrever por quê? Na verdade, tu só sobrescreve quando já existe um outro método, só em herança, né, que tu sobrescreve, ou não? Ou tu dá override pra implementação também? Não, é obrigatório. Bem, ó, aqui... Ah, e ele vai forçar, porque é obrigatório, se você tá implementando, é obrigatório, Ele não vai mostrar aquele negocinho falando para Ele implementar deveria, né? o método. Isso. Cadê? Não, mas é que esse aí é o construtor. Tu tem que dar um comment ali em outro método, Nossa. eu acho. A viagem é aqui embaixo. Talvez isso aí. É. Aí ele vai dar um erro. Deixa eu só eu tenho que comentar tudo. Aqui. Implemente methods. Insert override. Mas é opcional. Mas eu vi ali que tem um checkbox que tu pode selecionar. Ah, tá. É tipo um opcional mesmo. Vou fazer de novo. Olha ali embaixo, ó. Ah, aqui, né? Verdade. Segundo. Enfim, mas a gente já tá avançando no tema já. Inclusive, né? Essa questão do que ficou os itens errados ali, o contador, eu acho que vale de tema de casa a gente continuar investigando e estudando essa parte para ver como solucionar esse problema, né? Porque, na verdade, isso aí só tá demonstrando que usou herança, usou composição e ficou confuso aquela... vocês estão entendendo? E eu acho que é isso, inclusive, né? que o escritor do livro estava alertando também sobre. E deixar muito bem documentado, né? Quando for usar a herança. E a composição também, né? Porque não é uma coisa tão óbvia ali. Ainda mais nesse exemplo aí, que foi muito pegadinha esse exemplo aí. Porque tu chama o consultor lá do super de uma classe que não dá para alterar ainda, e nesse caso do contador aí eu acho que deve ter uma solução, talvez assim, bem alternativa assim, né, ali do contador, de como fazer o contador, chamar o contador sem, sei lá, colocar ali, não sei, acho que vale a gente pensar tema de casa, não vou sugerir nada agora. Mas vamos tocar ficha, não sei. E continuar ali no item 19. O que vocês acham? Mas agora fiquei mais com o pé, com a pulga atrás da orelha, mais ainda com aquele contador ali, a gente vai ter que resolver. Eu vou comitar o código, que daí dá pra ver o que dá errado, e assim, tem um exemplo que dá certo, né? Mas realmente é bem mais complexo, né? O que ele fez. Vamos ter que avançar aí nesse tema ainda, para resolver o contador da composição.
Mas eu acho que vale a gente continuar aqui, até porque assim, a gente já viu o problema, não tem que aí já é a solução, né? Mas o problema é que o que foi tão importante a gente entender, né, o do risco aqui, do porquê que a herança é algo meio perigoso. Inclusive eu ia abrir um projeto aqui onde eu tô trabalhando para mostrar que teve uma situação que eu tive que fazer umas gambiarra, justamente porque tava usando uma herança de uma classe, enfim, de uma base class lá, em tudo. E aí chamava em tudo. Aí tinha que. Eu tive que fazer verificação pela classe, ponto class, pra ver quem é que tava chamando. Vocês têm uma ideia? Sabe quando a gente tá instanciando lá, entra na thread lá, aí tu vê, chamou de uma classe filha, ou foi a outra filha, ou foi a outra filha que chamou, sabe? Você entende? Foi projetado errado, porque foi colocado essa superclasse em tudo. E aí chama repetidamente. Daí começou a dar uns bugs. Problema de herança, né? Aí, mas enfim. Vamos seguir o resuminho. Que bom que tem. Coloquei o link ali para vocês, pra gente fazer a leitura. Que é o projeto Documente as Classes para Herança, ou INIBA, que é justamente esse item que a gente vai ver hoje, né? É pequenininho, não é tão grande assim, dá pra gente se revezar. Quem que gostaria de começar a gente fazer a leitura juntas aí do resumo? Alguma voluntária candidata? Não fiquem com vergonha. Então. Opa! Eu só não sei se eu tô no correto. Esse último link que você mandou aqui mesmo, né? Deixa eu ver, foi agora? Foi isso! Não. Você vai compartilhar, Gi? Eu acho que eu tava compartilhando, não. Minha tela não tá aparecendo aí pra vocês? Eu que talvez não esteja. cliquei. Eu também. Aqui. Tá gravando já? Tô. É esse mesmo. Já detetive essencial, herança. Projete e documente as classes para herança ou ainda. Essa é uma série baseada no entendimento de tópicos relacionados ao livro com foco no resumo. Atenção, o tópico anterior alertou que podemos ter problemas ao trabalharmos com herança. Isso porque a subclasse acaba tendo poderes que podem interferir nos princípios de design da classe, como por exemplo no encapsulamento. Nesse tópico do livro, vamos ver o que é interessante adotar caso trabalhe com herança ou como inibir o uso da mesma em seu código. Documente. O primeiro ponto abordado nesse tópico do livro é sobre deixar claro, através de documentação do método, que pode ser sobrescrito em subclasses através da herança e os impactos que essa sobrescrita pode causar na execução do código. Ele cita o uso da anotação @impspec para determinar não só o que o método faz, mas como faz. O que pode não fazer sentido para você, desenvolvedor, mas que pode evitar dores de cabeça futuras por sobrescritas de métodos em heranças. Proteja. A outra abordagem adotada nesse ponto do livro é sobre proteger membros relacionados ao código que você quer garantir que não sejam sobrescritos. Porém, é interessante entender que nem sempre proteger alguns membros será positivo. O livro cita exemplos do próprio code base do Java, mas acredito que faça mais sentido falarmos de uma situação hipotética que você utiliza no seu dia a dia. Imagine você permitir sobrescrever um método, mas não métodos que realizam cálculos com esse método sobrescrito. Pode ser um problema. Imagine você permitir sobrescrever um método, mas não métodos que realizam cálculos com esse método sobrescrito. Pode ser um problema. Isso. Que foi justamente o nosso exemplo ali. Eu acho. Eu também acho que seja pelo que eu li no livro. São esses métodos que permitem, que não permitem, ele fala até para isolar, né? Teste. O livro cita a importância de testar se o uso de herança em seu código está adequado.
Para isso, é recomendado escrever subclasses e entender o quanto o comportamento dessas quebram princípios de design e quanto isso pode gerar falhas de segurança em seu código. Outra forma também de perceber que oculta algum tipo de item que era importante para a execução do código da subclasse. Restrições a considerar. Uma das restrições claras impostas nesse ponto é a utilização de métodos que podem ser sobrescritos nos construtores. Não faça isso se você deseja que algum método seja sobrescrito. Implementar as interfaces Flow Enable ou Serializable em classes que são projetadas para herança, pois isso põe uma carga de implementação para os programadores que fizerem as subclasses. Existem formas de contornar esses pontos que são abordados no tópico do livro. Caso queira mais detalhes, vale ler a explicação completa, pois não é possível adicionar em um simples resumo. Impedir. Não acho que o livro faça uma apologia a não usar herança, mas traz à tona a preocupação em utilizar essa abordagem. Realmente, a maioria das vezes não projetamos classes pensando em herança. E por isso é importante, nesses casos, garantir que, se elas não forem projetadas para tal, que não permitam subclasses. Como impedir? A maneira mais simples de evitarmos que uma classe seja dada é tornando ela final. A outra forma seria tornando todos os construtores privados, pacotes privados, e criando static factories, no lugar de construtores públicos. É claro que ainda assim alguém diga que é possível utilizar de reflexão para isso, mas daí venhamos e convenhamos que o desenvolvedor terá um esforço para isso, e estará claro que estará indo contra o design do código. Resumo do resumo. Não é simples construir uma classe pensando em herança. Precisamos sempre evitar a utilização de métodos que podem ser sobrescritos ou documentar o impacto deles para o código a ser herdado. Sempre pensando que como construímos a classe principal poderá gerar impactos na subclasse. Meio não é tão complexo, mas um pouco. É mais trabalhoso, né? Para quem entende bem a questão da herança e já trabalhou, consegue, eu acho que enxergar mais assim os problemas, né, os impactos. Mas eu acho que para quem tá aprendendo ainda e não sabe, talvez fique um pouco nebuloso, né? E essa questão da sobrescrita, que é o que a gente estava até abordando ali e vendo, do IntelliJ mesmo ali, que quando tu tá implementando, tu coloca ali, tu implementa um método e dá um override mas é opcional, mas eu acho que é meio obrigatório tu implementar no mínimo o método ali. Mas a questão da herança, nessa parte da composição, fica meio misturado, né? Tem coisas que a gente usa da superclasse, que a gente pode usar, tem coisas que a gente, numa composição ali, tu bota um objeto dentro do outro para compor, e essa delimitação do que tu pode sobrescrever, meio que, era para mim proteger um método, mas daí, como eu fiz a herança, então eu posso ir lá e dar um override e tornar ela visível e deixar fazerem bug ou fazerem merda, sabe? Entendeu? Quando tu trabalha com herança, é isso que eu entendi, assim. Tô resumindo, assim, o que eu entendi, que daí fica vulnerável, né? O código fica mais vulnerável ali com a herança dos riscos. O que eu achei mais estranho, assim, no exemplo, foi ele estender uma classe do pacote Java. Porque para mim a herança era assim, a gente criar os objetos, né, que vai participar da herança, e não usar uma classe que é ali do Java, né? Então eu achei estranho isso. E aí ele comenta isso, né, que você está fazendo uma herança de um objeto que você não conhece muito bem, né? Não foi você que escreveu. E aí você não sabe o comportamento, né? Mas eu acho que foi essa situação que, de repente, essa situação ele precisou, né? Então, tem situações, eu acredito que a gente vai precisar pensar em soluções assim, usando classes do próprio Java, né?
justamente para criar alternativas. Não pode mexer em tal classe, mas eu vou fazer uma herança com composição aqui, que daí eu consigo fazer algo diferente, né? Então, que eu entendi, né, aqui, ele queria fazer um puxadinho nessa lista, né? Meio que um puxadinho ali. Sim. Não dá pra mexer lá no set, né? Eu quero usar uma lista de set, mas eu quero incorporar outros comportamentos aqui, outros algoritmos. Como é que eu faço? Daí, bem inteligente, porque, né, às vezes a gente não pensa, né, numa solução ali usando uma classe do Java, mas nesse caso aqui ele fez um puxadinho, só que, né, é mais comum a gente fazer com classe e objeto que a gente mesmo cria, né? Mas são ideias, abordagens bem pertinentes, assim. A gente não costuma pensar, né, nessas coisas. E essa questão aqui é justamente, eu acho que o que foi falado ali dos cálculos, né? Que fica mais vulnerável, cadê? Do problema que gera ali. Acho que imagine permitir aqui, métodos que realizam cálculos com esses métodos sobrescritos. Pode gerar um problema, que é no caso do contador ali. Foi o que eu compreendi, assim. Então, mas aí ele fala pra proteger, né? Dá pra proteger, dá pra botar final em coisa que tu não quer, que tenha mais herança, que possa ser mexido. E o que pode ser alterado tem que colocar, acho que documentação, né? Alguma de vocês já usaram esse ImpliSpec aqui? Deixa eu até ver. Na real, eu nunca usei. Também não. Javadoc, que é para documentar a API. Não sei se é isso. Mas daí coloca onde? Coloca aqui em cima? Não, eu nunca usei, tá? Eu tô só pagar esse pirata do livro. Mas pelo que eu entendi, isso seria notation, né? É anotação. Anotação, confundo como cada um fala. Só que aí o ponto que ele coloca dessa anotação é que isso aí ele usa para documentar uma API. E aqui você não estaria documentando a API, você estaria documentando uma especificidade para o desenvolvedor que quer usar uma herança. Uhum. E aí, na época que o livro foi escrito, ele até fala, que eu te pesquisar, esqueci. No momento que esse livro está sendo escrito, hoje a gente usaria da mesma forma. Eu não sei se vai ser desenvolvida alguma coisa específica. Porque daí, quando ela coloca no resumo, uma documentação tem que ser descrita o que né, aquela coisa faz, o que aquela classe faz, e não como ela faz. E quando a gente está documentando uma classe que vai ser herdada, tem que exatamente documentar o como ela faz, que é para não dar dor de cabeça. Não sei se eu... Uhum. Então seria a documentação aqui nessa classe aqui, então. Seria que ela é... A documentação que vai ser herdada. Isso. Essa daí. Que está sendo, né, herdada dessa outra. E aí, como eu quero fazer aqui uns métodos com contador ou cálculos, aí eu vou documentar. E aí já explicar por que deve ser essa parada aqui. Mas enfim. Só não... Não é de como usa essa anotação, é verdade. Mas eu nunca tinha visto. Mas o Linus está reconhecendo, ele fala que no 9... Será que o I é maiúsculo? Será que é maiúsculo? Mas daí eu coloco... Esse Javadoc, ele já vem quando a gente baixa o Java? Sei. É? Não, o Javadoc que eu saiba, tu coloca aqui entre os... assim, né? Mas aí tem um padrãozinho que tu cria pra... Eu não lembro.
Tu pode colocar, sempre quando cria uma classe, ele já cria automático, umas coisinhas assim. Mas tem um padrãozinho, né? Ali tu vai botar um método aqui, o que ele tá sobrescrevendo, o que ele retorna, assim, barato. Mas esse do impli spec, né? Não tinha visto. Vai ficar mais pra tema de casa ainda. O que ele fala desse INSEC, ele foi introduzido no Java 8, mas muito mais utilizado no 9. Mas não sei se até agora o 21 teve alguma evolução nisso. O utilitário Javadoc ainda ignora isso, a menos que você passe a opção de linha de comando traço tag, aí entre chaves impsec, implementation requirements. Aí que ele começa a catar. Será que ele continua assim, então? Desde o 9, vai ver que não é muito usado, né? Não é muito útil, porque se não mexeram nele para evoluir nada. Pois é, né? Talvez seja uma coisa para adicionar suporte que tem que forçar ali, né? Ou seja, uma configuração para fazer. Daí ele começa, Javadoc type. Tem que habilitar, eu acho. Mas eu não tinha visto, né? Ainda também. Tem de API, tem de... porque impli-spec deve ser implementação, né? Especificação. Com o Gradle. Eu uso mais o Gradle, não sei. Vocês usam o Maven? Vocês estão acostumados mais a usar qual? O projeto que eu estou começando a aprender é com Maven. E outros que eu fiz, mas aí mais com caráter, mais assim, para estudos foi no Maven também. Eu também. Talvez seja uma configuração para colocar no Maven, uma coisa aqui que tá falando do Gradle. Eu uso mais o Gradle nos... Ixi, negócio russo aqui. Sei lá o que é. Continuous Integration, CI, Javadoc, Gradle, Auto Build Javadoc. Tem umas configuraçãozinhas pra fazer. Mas bacana. Depois vou até dar uma olhada pra ver como que faz. E não sei que a gente pode tirar mais de conclusão dessa parte da herança. Deixa eu só fechar aqui as conversas. Não tem muita relação, mas curiosidades de quem está começando a aprender que eu achei super bacana e certamente me passaria como um erro. Quando a gente usa herança, e eu estou usando o método dessa herança, isso, tem a superclasse e a subclasse. O primeiro, por que ele fala do construtor, né? Que a gente tem que proteger o construtor. Porque o primeiro construtor que é executado é o da superclasse. E depois vem o da subclasse. Então, ele dá um exemplo no livro. Se na sua subclasse, você por um acaso precisa de alguma coisa para quando o método da superclasse rodar, né, o método e funcionar, ele vai dar erro. Porque a superclasse, ela passa primeiro e só depois vem a subclasse. É só para, assim, acho que o exemplo fica mais fácil que eu estou tentando dizer. Na subclasse, ele aciona lá e chama um método, só que ele passa como parâmetro esse método um atributo que ele vai receber só na subclasse. Na superclasse, esse atributo não é conhecido. Então, como na hora da execução, o construtor da superclasse vem primeiro, a subclasse ela vai dar erro, porque não foi ainda construído o construtor do pai, digamos assim. Eu acho que eu fui meio confusa agora no final, mas assim, quando os construtores, né, estão lá tudo em linha. Então, primeiro da superclasse e depois da subclasse. O da subclasse, ele vai dar erro, porque como foi primeiro construído da superclasse e a superclasse não tinha conhecimento daquele atributo, então ele dá erro por causa disso.
Ah, tá, mas Uma ordem. não é feito nessa estrutura, tipo, que nem aqui. Aqui o consultor tá passando um objeto na lista e no super tá passando esse aqui também, que é esse que tá recebendo. Não chama o outro. Seria algo diferente disso daí? É que aí eu tô entendendo que tudo é conhecido, né? Não tem nada. Ah, não, tem cliente ID count ali. Pois é, né? Agora você está falando com a pessoa que não consegue discutir tecnicamente É, isso. Porque no exemplo dele, Não, é que ele eu entendo frisa que de lá. repente, por exemplo, fosse assim, entendeu? Ó, aqui tá passando e pra super não, de repente não foi implementado essa, de tem um repente aqui, ó, exemplo, não teria Glaze, assim. para a gente escrever? Aí poderia Tenho. dar um erro, ó. Aqui tá fazendo, entendeu? Passando 7 e na super não tá passando nada, porque lá no consultor do super lá ele não fez um construtor passando o parâmetro. Poderia ter sido isso. Que daí um não interfere no outro, vai. De repente vai dar um problema, né? Que nem o que ela falou, porque não vai estar passando o parâmetro. E foi isso que eu entendi. Eu acho que a gente. Acho que é isso aí. Mas de Será que eu repente consigo botar esse exemplo? Livro? são Se eu- problemas que tem que prever, né? Porque se não for implementado dessa forma, vai dar problema mesmo. Também. Porque, ó, imagina assim: tem lá a superclasse, tem o método, o override min. Daí ele tem a subclasse. A subclasse seria essa aqui. Tu não quer mostrar? Vamos fazer, Tu não tá com teu né? exemplo aí? Aí não, Então. eu tô com o PDF, mas é que eu tô no celular, e aí eu tô achando que tá difícil de mostrar as Ah, ideias. Não, peraí que eu só vou compartilhar a tela e aí eu abro no bota no celular, né, gente? computador, pra É, gente ver junto. doida. Finalizar aí com mais um exemplinho. Vai. Tá, tá compartilhando, né? Ai, meu Deus. Agora eu tô vendo. Tá vendo aí? Então tá vendo. Obrigada. Localização, como tudo isso. É desse livro? É, Ah, tá. aqui, ó. É esse aqui, deixa eu ver. Não. Aqui, ó. Calma aí. Eu tô duas páginas, eu acho que eu tô na página errada. Por que tem no celular a página social media? Aqui. 19, 18, 20, aqui. Ó, esse exemplo aqui. Ele tem a superclasse, que aí tem esse override min. Ah, tá. Tá? Aí, beleza, né? Aí eu fui lá, implementei uma subclasse, que ela tem esse inst. Eu acho que é assim. Isso tem esse inst. Cria uma instância de um instância, sei lá, uma classe lá. Eu você não tem que nem esse inst. E daí, acho que essa foi a única parte que eu entendi, que ele chama ele instancia, né, o sub, a subclasse, e aí ele chama o override min, que é da superclasse. Uhum. Esse override min, para executar, ele printa o instante que está aqui. Isso. E aí vai dar null na primeira rodada. Porque na primeira rodada, quando leu o override min da superclasse, não existia ainda esse inst. Claro. Exatamente. Eu entendi. Nossa, mas isso foi uma descoberta. Porque quando tu estende uma classe ali, né? Ele executa sempre criando a instância do pai primeiro. E depois do filho. Chamando o construtor, né? Então ele vai lá na super, né? Ó, vamos lá. Chamou o override, o sub, beleza. Aí a classe vai vir aqui. Opa, ele tem o pai. Vamos lá no pai? Vamos chamar o construtor do pai. Aí no construtor do pai lá, override me, não tem nada. Aí vai, né? Vai imprimir o null. Não sei se vai dar no pointer ou vai só dar null.
Da null. Da null, porque de acordo com ele, o print LN, ele permite null. Senão ele retornaria uma exceção. Então, aí vai dar vazio. Aí no filho ele vai ter, porque ele tem instância. Não quer implementar esse códigozinho aí? É uma boa. Pra gente ver. Tá, vamos fazer. Quem quer fazer ou eu faço aqui, eu posso fazer. Mas eu parece que eu não tenho muita habilidade com esse manual, não. Eu até ajudo a copiar. Deixa eu copiar aqui. Vamos fazer juntas. Vamos. Vocês querem fazer comigo aqui? Eu vou compartilhar a minha tela com o TED. Já tá aberto aqui. E eu vou... Deixa eu ver aqui o da Glass. Vou tirar porque eu vou botar o arquivo aqui. Pra ficar copiando, vocês me ajudam. Vamos ver aqui. Vamos ver o que dá essa bagaça aí. É no capítulo 4. Daí tem a super. Vou botar num pacotinho. Pode ser, como é que é? O nome do pacote herança? Como é que é? Heritage. Que nome! Como é que a gente bota herança em inglês? Nossa, gravado. É assim? Eu acho que é assim. Heritage, não sei. Acho que ele tem. Esse aqui. Vamos lá. Translator. Herança. Heritage. Mas pior que é. Eu acho que é. Inheritance. Tem esse. Inheritance. Eu acho que esse herança é de idade, né? Eu acho que é mais pra pessoa. Ele recebeu uma herança confortável. Inheritance, eu acho que aparece mais em livro de coisa. Vou botar esse aqui então, porque eu acho que o outro tá errado. Eu vou botar a herança do seu avô. Aí tem a classe super. Que é a pai. Né? Deixa eu ver, cadê o livro? Tô perdida aqui. Eu não sei, compartilhando na tela, porque eu tô com ele aberto aqui. Qual é a página mesmo? 145, o finalzinho dela. Achei. Não achei. Achei um... Peraí. Vou mostrar pra vocês onde é que eu tô. E daí eu vou olhando e vou copiando mais rápido. É antes disso, né? Aí mesmo. Olha lá, o Public Super Underwriting. Caiu? Não, mas não é esse exemplo. Não é esse não. Não é esse não? Tô perdida, gente. É isso mesmo. É isso. Não, é que eu tô vendo. Agora que eu vi que eu tô vendo a minha tela. Isso aqui é muito bom. 145. Eu tava 135. Sério que é mais lá adiante? Tá, é aqui, ó. Beleza. Aí a super tem o método do construtor, né? Público. Super normal. Eu acho que... Como é que ele... Tem um comando que ele faz é só um main. Aí ele para criar um construtor automático. Public. Não sei. Override. Me. Aí aqui. Vazio. E aqui chama override. Beleza. Aí temos o sub.
a subclasse. Que extends a super. Daí aí aqui ele cria, esse aqui é bem comum a gente fazer uma instância de, mas assim, instance é uma, ah tá, é do Java time, Pra pegar o horário, né? deve ser pra pegar alguma coisa de, Lembrou do time, deve ser uma coisa de tempo mesmo. ó, ele já criou aquilo ali mesmo, só que aqui ele tá passando por parâmetro, ó. Isso aqui é meio que injetar, né? Mas aí no exemplo ali ele tá Sim. falando pra tirar. Ele vai dar um now aqui. Ah não, mas ele faz assim, instant.now. Beleza. Em vez de passar por parâmetro, ele faz. Aí aqui ele dá um override do que? Que tá público, override me do. Opa. Tu não vai fazer automático pra mim? A pessoa tá com preguiça. Não, é porque eu esqueci que eu não tô usando o Copilot aqui. Ah, Olha, que maravilha. olha só. Eu queria. Eu esqueço que eu tenho que instalar aqui também no IntelliJ, que eu uso mais o Android Studio, né? Mas por que ele tá reclamando aqui? Acho que É falta porque- um D. D? Override? O nome do método? Não, no de baixo. Public void. Ah, é. Escrevi errado. Aqui é. Como é que era? Sysout. Salt. Salt. Salt instant. Beleza. E aí aqui tem, ele faz um main. Ó. Sub. New. Aqui ele tá instanciando mesmo. E aí no sub eu dou um. Chama aquele cara. Beleza. E aí a gente executa esse aqui, né? Porque daí. Ele dá no. Não deu no pointer, por quê? Porque ele não tá instanciando, né? Lá no pai. Ah, põe o Não, breakpoint. no pointer ele fala que não dá porque o print ali, porque ele tá usando o print alieno, senão, e o print alieno permite, ele tolera parâmetros novos. Aham. Se fosse outro print, eu acho que ia dar exceção. Uhum. Qual que era a sugestão? Que eu te cortei mais, desculpa por isso. Vou até fechar Não, aqui. pôr o breakpoint pra gente ver onde que ele tá passando. Aqui não vai dar, ele vai Aí entrar não dá. porque não tem nada. Só se eu botar um comentário. System out. System out, não dá? Ah, não pode pôr nada, é isso? Não, acho que pode, se bota qualquer coisa aqui. Override me do super, né? Só pra. Ele tá se perdendo nas E aí, só pra ver que entrou aqui. Vou fechar esse aqui. Beleza. Aqui ele vai. Esse aqui é uma data, né? Com horário. Pá. Podia botar um formatador, um formatinho, mas. Beleza. E é isso aí. Vocês querem. Quando chamar aqui. Vou botar aqui também. Como é que faz a baratinha aqui? Entrou. Já caiu aí.
Beleza. A superclasse, tá. Aí ele, por quê? Porque quando ele instancia o filho, ele chama o pai, é isso, né? Ele sabe que ele é filho de alguma coisa e vai lá no pai primeiro, quando ele vai criar a classe, né? Aí aqui ele já entrou. Então, ele veio aqui, beleza, vou construir o pai primeiro. Vou chamar aqui é um método. Só que ele voltou pro filho. Porque ele chama o override me do pai e depois do filho. Que interessante, né? Aí chegou no filho, tá nulo. Por quê? Porque ele não entrou no construtor do filho ainda. Ah, tá. Ele só entrou no construtor do pai, chamou o override me do pai e chamou o override me do filho sem construir ainda. Essa é a ordem, é o que parece. Agora ele entrou no construtor do filho. Aí ele instanciou a ordem, né, das coisas. Aí a recém que ele tá saindo da primeira linha. Beleza? Aí agora ele vai chamar o override me do filho de novo. Nossa, então o override do pai chama o override do filho? Uhum. Cadê o terminal? Não é o terminal, é o debug, né? Nosso console. É o que parece. Então, eu sabia que tinha uma ordem assim, mas a gente nunca fica debugando essas coisas, né, pra ver. Mas realmente, ele cria a super... Ele entra no construtor do pai e chama o que tem que chamar aqui. E chama do filho. E depois é que ele constrói o objeto do filho. Então, olha que cambalacho. Mas ele podia ser mais inteligente, né? Ele só chama o método do filho, esse aqui, depois que ele criar o objeto do filho, sei lá. Mas bate com aquele outro exemplo, então, que estava chamando o Ed do que a gente tinha implementado o contador, né? E não o Ed do hash set. Então, agora entendendo essa ordem das coisas, agora dá pra gente imaginar o cálculo lá, o que tá fazendo, né? Porque imagina se ele tá entrando, ele vai fazer uma confusão lá nos cálculos. Tem que cuidar bem mesmo. Ele não passou pelo override do pai, né? Porque o override do pai tinha aquele system out. Ele não passou por aí, ele usou o do filho, né? Ele só chama do filho porque eu tô meio que dando override, escrevendo. Se eu tirar aqui, se a gente tirar, eu acho que, vamos ver. Se ele passa, né? Faz sentido. Mas eu acho que ele faz a mesma coisa aqui, ó. Fez a mesma coisa. Não vai influenciar aquele arroba lá, annotation. Não é opcional, realmente. Mas o override garante que você tem que ter um método igual na classe pai. Tipo, você não pode escrever errado, né? Se a gente pegar e tirar esse cara aqui, ele vai reclamar. Ou não? Não reclama. Não. Não, porque isso que aí eu tô estendendo. Na minha cabeça era obrigatório. Não, se fosse implements, não é? Ah, é verdade. Olha que perigoso. Então, se eu rodar aqui... Qual que você tirou? Eu já tô perdida. Olha aí. Agora ele entrou no override me do pai. Por quê? Porque eu não sobrescrevi. Mesmo usando a notação, mesmo botando o override do filho, com notação ou não, ele chama o do filho. Vocês entenderam? Aquela anotação ali é de... Ó, ele chamou do pai e do filho.
do pai não, é o do filho, só que a instância, a primeira vez que ele passa, ele tá nula. Mas ele chamou do filho. Agora, se eu tirar, ele chama o do pai. Entenderam? Sim. Ele chamou do pai porque herdou, né? E o método existe para ele, só que é o do pai, né? Isso. Faz total sentido, né? Tudo bem. Mas dá um nó na cabeça, confusão. Porque a gente confunde que herança é diferente de implementos de implementação. A gente está mais acostumada, né, com essa lógica, assim, já. A herança, ela é perigosa mesmo. Que aqui, se tu não botar explícito, né? Deixar aqui. Aí ele vem exatamente como tá lá. É. Por isso que é bom documentar, né? Direitinho. E explicar Então, o que tá fazendo mesmo. Mas se você deixar o override e deixar o nome errado ali do método, acho que vai apontar um erro para você. Então, o override é mais para garantir que você está sobrescrevendo mesmo aquele método. É, essa é uma garantia a mais ali, mas assim, se eu tirar o arroba aqui, ele vai funcionar do mesmo jeito. Funciona. Mas, como o método tem nos dois, né, no pai, porque é uma herança, ele vai sempre chamar do filho, se ele tem aqui. Mas se não tem, chama do pai. Mas isso porque você instanciou lá no main o filho, né? Por isso que ele tá chamando do filho. Isso. É porque é uma herança, né? Se eu quisesse chamar o sol do pai, eu não faria isso aqui. Aí só que tu tem que saber o que tu tá fazendo. Pra ter certeza. Ou você fazendo. instanciaria o pai, né? Tá sabendo o que tá Instanciaria fazendo. o pai. Tem que tomar bastante cuidado mesmo nessa questão aqui, porque aqui ele tá usando no construtor uma instância de algo que só tem aqui, realmente, não tem no pai. Mas se tivesse no pai, também. E se tivesse uma... E se tivesse... Porque daí não estaria aqui. Estaria aqui. Né? Esse cara aqui estaria aqui. E ele estaria nos dois. Se tu vai usar um parâmetro que é pros dois, aí colocaria aqui, né? E no sub ele não... Como é que eu iria chamar aqui? Como é que faz quando eu quero... Por que esse... Ah, não, é private. Não posso botar private aqui, né? Daí o filho não tem acesso. Mas eu posso acessar o... Mas ele quer um instant aí, não é? Super, você tá recebendo... É porque aqui eu botei, na verdade, criando, mas não precisaria, né? Se eu coloquei o cara aqui, eu não preciso. Eu faria aquele lance aqui. E aí no filho não precisaria. Mas, como é herança, né? A proposta era essa, era não ter no pai e ter no filho só, naquele instante. Mas eu acho até isso aqui errado, tá? Bem complicado colocar. Porque é justamente isso que deu problema. No meu trabalho ali, num projeto que eu tô fazendo, o cara botou uma herança, um super, tipo assim, uma classe que usava várias classes. Aí tô tentando voltar e não volta mais. Tô tentando voltar. Cara, não volta.
Será que ele não fica salvo aqui? Eu tô dando um Ctrl Z, já era. Vou ter que voltar a fazer. Olha, é só com a memória. Tá, não tem problema. Então, o cara fez uma classe que estendia para várias e tinha vários objetos assim, sabe? Públicos, usando em tudo que era lugar. E aí começou a dar um monte de BO. E aí, só reescrevendo tudo. Nossa senhora. É? Até ia abrir aqui pra mostrar pra vocês, mas não sei se vale. Mas é esse o BO. E você falou de coisas públicas, eu lembrei da imutabilidade lá que ele tava falando. Esse tem um monte de classe, acessando um monte de propriedade, mudando coisa. É. Deu, voltou. É isso. Problemáticas. Mas isso aí é modelagem, né? Ou não? É o lance da modelagem do sistema. Como que tu vai modularizar, né? Ou fazer a composição. Composição é tipo a parte de arquitetura, eu acho mesmo. Tem a ver, né? Uhum. Como que tu vai modelar, fazer o modelo dos teus dados? E aí, antigamente se usava bastante aqueles diagramas de UML para desenhar, para, né, como é que tu vai fazer os objetos. Eu não sei se usam ainda nas empresas. Em todo lugar que eu faço cursinho, eu falo do tal do diagrama. Apesar que eu já cheguei na empresa decepcionada porque não tem documentação do projeto. Tô me lascando, tá? Documentação é o código. É a fonte. Então, vocês têm a analista que cria, às vezes o analista até dá a ideia, né? Mas eu acho que nesse nível o desenvolvedor que decide, né? Como fazer. Às vezes tu recebe a tarefa para fazer, mas é a nível de abstração, né? Cria uma classe, nem chega nesse nível. Tem que ter um objeto tal que vai representar tais dados em tal tabela. E aí tu se vira como é que tu vai criar aqui os objetos, né? É o desenvolvedor que tem que tomar essa decisão, às vezes. E é que o arquiteto, ele não chega nesse nível, né? Depende do arquiteto. Eu acho que depende. É? Tem uns que fazem todas essas... o framework, né? Os arquitetos de software, normalmente, eles são responsáveis de criar, assim, a estrutura. Essas estruturas, assim, mais de arquitetura mesmo, né? Que são mais críticas, geralmente eles fazem. Eles deveriam, né? Deveriam fazer. Mas não é toda empresa que tem. Aí que tá. Na minha não tem, não. Mas é um desenvolvedor. O que é o arquiteto? É um desenvolvedor lá que tem mais conhecimento, né? Que é mais sênior. Que tem mais experiência. Mas aqui a gente tá aprendendo. Então já estamos nesse nível. Porque isso aqui é uma coisa bem... Pra quem tá começando, eu acho já difícil, assim, né? Entender essa abstração essa questão de herança, né? É até um papo meio filosófico. A gente entra nesses... né? E foi legal, assim. Eu acho que valeu até esse exemplinho aqui. Não tinha pensado a gente colocar aqui, mas se vocês tiverem mais um exemplo aqui, alguma questão de herança pra gente ter de exemplo pra ver os impactos, né? Podem ficar à vontade de adicionar. Aqui já tem aqui o pacotinho. E vamos tentar resolver aquele problema
da composição do contador, uma hora vamos pensando em como que a gente resolve pra isso aqui calcular certo. É uma boa, né? Ô, Gi, mas nesse aí, ele tá calculando certo. Esse aí é o modelo, o exemplo que ele fez que faz certo. Ah, tá. É o Só teu que tava. O teu aí que tu é, mexeu. É que não é que tava aí rolando. eu escrevi outra classe com o exemplo original que dava erro. E tem esse daí, essas três classes faz parte do código que funciona, que dá certo. Ah, tá. Tu mexeu na linha ali, o que a gente, isso aqui que a gente fez, tu mexeu pra simular o problema, né? Isso. Na verdade eu criei uma classe a mais. Eu vou até subir depois. Mas é melhor você subir suas alterações, aí eu baixo. Eu criei uma classe à O parte com wrong, um né? modelinho. Isso. Isso. Uhum. Então Só tá. para ver o código inicial. Aí tu E esse criou daí um é o wrong código. set e vai criar um outro teste aqui. Bota outro teste aqui com Isso. outro nome pra gente ter E- o problema documentado. Aham. Sim, Documenta. sim. Se tu quiser, documenta. Aproveita e Aham. documenta. Faz uma documentaçãozinha, já que a gente tá falando ali da herança ali. Sim, Só que sim, não sim. sei se tu vai conseguir usar. Se tu conseguir usar aquele arroba implispec. Aí eu já não sei. É. É, Porque vou ver. documentação. Eu acho que tem até. Será que se eu clicar aqui com o botão direito? Refactor. Não tem aqui coisa de Javadoc? Não. Onde que aparece as sugestões de generate? Será que. Não. Como é que eu faço a. O Javadoc? É. Acho que era daquele jeito que você estava fazendo mesmo. É, eu só sei daquela forma, mas é aquela forma muito É. antiga. Tu vem em cima do método Aham. e clica aqui, cria dois, se não me engano Sim. é dois, aqui ó, e dá um enter Aham. e ele já meio que às vezes constrói ali, eu coloco o args. E aí tu tem que É. botar, se não me engano, um arroba javadoc, pra ele entender Aham. que é o... Quando for exportar lá alguma coisa, ele tá dentro do javadoc, né? Aí tu bota Aham. método tal, que faz tal coisa, return, tem uns desse. Sim. Mas olha, eu nunca. Olha, faz muito tempo que eu não vejo em códigos. Só o que eu vejo assim, é o mais normal, assim, que é o. Só de um, né? Uma documentaçãozinha aqui, esse método faz tal coisa aqui no meio do código. Ou aquele padrão Aham. mais. Ou padrão assim, né? É. Não mexa Básico. aqui. E o que eu mais uso, que é o to-do. Depois eu vejo, resolvo. É. Que Resolver fica. essa parada aí. Depois eu resolvo, mas nunca resolve. Não, a gente tem que voltar a resolver. É isso, aqueles outros, aquele arroba ali em spec, vou ter que ver também. Mas beleza, né? O que a gente tem pro próximo? A Vamos ver aqui. outra discussão épica. Refira a interface à herança, eu acho. Opa, é só continuação. Agora só vai. Prefiro interface. Ah, Não, desculpa. Prefiro interface ao invés de classes abstratas. Eu errei. ah, Eu errei os responsáveis. Né? eu uso bem mais interface também. Abstrata, pouco uso, mas assim, tem as suas. Né, tem o seu propósito, tudo tem o seu propósito. Mas é abstrato, olha, vou ter que me lembrar em que momento que tem mais dentro da arquitetura, né? As classes abstratas, aí a gente vai estudar.
Acho que obriga você a implementar o método, não é isso? É, Abstrato. ela é Isso, parecida com uma interface, né? Porém, Uhum. diferente na questão das Aí pode. obrigações. E acho que podia ter implementação também, né? Enfim, é melhor a gente ler. É, eu sei que a abstrata, a interface, a gente pode implementar quantas a gente quiser, né? Lá numa classe. E daí uma abstrata também, no, diferente. A gente tem aqui não. Abstract. Não, não existe, né? Abstract class. É só uma anotação. Vou até perguntar aqui. Que olha, não me lembro. Pra ver, pra ter uma noção. É abstract class. É a mesma coisa só. Class, isso aí. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Eu não tenho como opção, só tem interface. Não, mas eu acho que quando a gente vem aqui Java Class, ele não tem a opção Abstract. Acho que não. Primeiro tu coloca exemplo, né? Tipo, aqui, depois tu muda. Só assim. Beleza. Bom, veremos as utilidades, porque nem eu me lembro muito, assim. O que eu sei é só pra... Tu vai lá, bota uma abstração, é tipo que nem a interface, mas eu uso bem mais interface. Muito mais. Nem me lembro os exemplos aqui de uma classe abstrata, mas veremos. Então, no próximo, meninas, vocês Cenas. já devem estar cansadas, hein? Não sei, a gente já até passou do tempo. O que vocês acharam? Foi bom, foi bom. O que vocês acharam da herança aí? Vão usar a herança? Eu não. Quem que ficou com Não vontade quero. de fazer Eu herança? acho. Não. Vai ter que documentar tudo. Não tô afim, não. Poxa, eu acho que tem muita herança no projeto que eu vou entrar, porque estavam falando, eu fui dar uma de boba, assim, falando de composição, né? Vocês usam muito essa semana? Semana passada, né? Que eu fui perguntar pra ele. Ele falou assim, a composição, nossa, eu tive até que recordar que a composição é que a gente usa mais herança. Então eu tô tendo várias heranças aí na minha vida. Boa sorte! Aí. Não é? Boa sorte! Boa sorte! Eu vou entrar como se fosse uma oportunidade de treinar e melhorar o código. Fixar o aprendizado. Pois é. É uma. Depois conta pra gente. Acho que eu vou enfrentar várias heranças agora no meu início. Toma cuidado. A única herança que eu queria ganhar era uma herança de uma bolada aí. Da família, né? Não, que isso, gente. Não, tá louco. Não precisa nada. Tô de zoeira, né? Porque até herança é difícil. Dá só incomodação, só problema. Não quero nada dos outros. Eu quero construir tudo sozinha. Ainda tem que pagar imposto. Não quero construir, não quero criar karmas, quero tudo eu construindo as coisas. Não quero nada de ninguém. Das mais desconfiadas, né? Ai, gurias. Então é isso. Eu acho que por hoje é só, né? E sextou. Sextou. Bom descanso pra vocês. Meninas. Bom fim. Semana que vem então não tem, né? Ou vai ter, a gente vai mudar a data. Vamos ver se vai ficar pra quinta o bate-papo. Aí a gente transfere e participa do bate-papo da Glê e da Paula, que elas estão planejando ali. Pelo que eu vi, a maior votação vai ser quinta que vem. Então daí a gente substitui, né?
Se não tiver, aí a gente faz. A gente tenta ver se faz ou se não quiser pular. Mas eu acho que já foi de bom tamanho a gente não ter falhado, porque, nossa, ontem não consegui mesmo. Ainda tô com sono, mas hoje consegui dormir um pouquinho mais. E foi muito legal. Boa noite pra vocês. Boa noite. Até a próxima. Boa noite. Vamos falando. Até, obrigada. Tchau. Tchau, Tchau, gente. boa noite.